Imagina receber uma ligação de um número desconhecido. Do outro lado, uma voz calma, educada que diz ser do seu banco. Ela sabe seu nome, seu CPF e até o valor da última compra no cartão. Em poucos minutos, aquela conversa se transforma em pânico e o que era confiança vira prejuízo. Foi assim que Dona Maria, 72 anos, perdeu todas as economias da aposentadoria, acreditando que estava se protegendo de um golpe, quando na verdade era vítima de um deles. Casos como o de Dona Maria não são exceção, são um retrato de uma epidemia silenciosa que avança no Brasil, a dos golpes digitais. Em uma década, o país viu o estelionato migrar das ruas para as telas, com criminosos cada vez mais sofisticados explorando não apenas brechas tecnológicas, mas fragilidades emocionais. O que antes era um conto do vigário contado pessoalmente, agora acontece por uma mensagem no WhatsApp, uma ligação automatizada ou até por um vídeo falso gerado por inteligência artificial. Estudos mostram que idosos, trabalhadores sobrecarregados e jovens distraídos compõem o novo mapa da vulnerabilidade digital. No caso dos mais velhos, fatores como solidão, isolamento social e a confiança excessiva em figuras de autoridade tornam-se portas de entradas para os golpistas. O golpe, portanto, não começa no clique, começa na mente. Projetos de conscientização, como o Desvendando as Artimanhas Virtuais, alertam que os criminosos de hoje não apenas roubam senhas, mas manipulam emoções. Eles estudam o comportamento das vítimas, criam narrativas de urgência e exploram a vulnerabilidade humana com a mesma precisão de quem analisa dados. É a engenharia social transformada em arte, ou melhor, em indústria. Vivemos a era dos golpes inteligentes, em que cada notificação pode ser uma armadilha e cada mensagem uma isca. A tecnologia que prometia facilitar a vida se tornou também um campo minado emocional. E diante desse novo cenário, a pergunta inevitável: estamos realmente preparados para enfrentar a era dos golpes inteligentes? O Brasil é hoje um dos países com maior incidência de fraudes digitais no mundo. E entender o porquê exige o olhar além da tecnologia, é preciso analisar o terreno social, psicológico e econômico que torna milhões de brasileiros vulneráveis. A ascensão dos golpes digitais não é apenas uma questão de crime cibernético. É um reflexo de um país em que a desinformação, a pressa e a solidão abriram caminho para uma nova forma de estelionato. Entre 2010 e 2025, o estelionato passou por uma metamorfose silenciosa. O criminoso que antes agia nas ruas com bilhetes premiados ou falsos representantes bancários, hoje opera com a mesma naturalidade em grupos de WhatsApp, redes sociais e plataformas de investimento. A digitalização da vida cotidiana trouxe conveniência, mas também criou um ambiente perfeito para a atuação dos golpistas. Segundo pesquisadores, a vulnerabilidade não nasce do desconhecimento técnico, mas da confiança humana. O idoso que confia em uma voz educada ao telefone, o trabalhador exausto que acredita no e-mail do chefe pedindo urgência, o jovem distraído que compartilha dados sem pensar, todos compartilham um traço em comum: a crença de que isso nunca aconteceria comigo. Estudos descrevem o idoso como um alvo preferencial da nova geração dos criminosos digitais. A pesquisa aponta que o isolamento social e o sentimento de abandono, especialmente entre os que vivem sozinhos, criam uma lacuna emocional explorada pelos golpistas. O criminoso oferece o que falta: atenção, empatia, senso de urgência. E com isso, desarma qualquer barreira racional, diz o texto. Esse padrão também se repete em outras faixas etárias. Trabalhadores sobrecarregados, pressionados por prazos e conectados o tempo todo são vítimas frequentes da engenharia da distração. Uma técnica em que o golpista se aproveita do ritmo acelerado da rotina digital para induzir a erros. Já entre os jovens, o perigo é a exposição excessiva nas redes sociais, que permite o rastreamento de hábitos, horários e vulnerabilidades emocionais. O projeto Desvendando as Artimanhas Virtuais ressalta que, por trás de cada golpe bem-sucedido, existe um padrão emocional previsível: medo, culpa e urgência. Essas três emoções combinadas criam um ambiente psicológico ideal para o estelionato digital. O medo de perder dinheiro, a culpa por não agir rápido e a urgência imposta pelo golpista se sobrepõem à razão. A manipulação digital opera como um vírus social. Ela infecta a mente antes de atingir a conta bancária, resume os estudos.
Além das emoções, há também um componente estrutural, a alfabetização digital desigual. No Brasil, o avanço da conectividade não veio acompanhado de educação tecnológica. Milhões de pessoas aprenderam a usar smartphones, aplicativos bancários, mas não reconhecem um link suspeito, sites falsos ou discursos manipuladores. Essa lacuna educacional é um terreno fértil para um cybercrime. Especialistas de cibersegurança defendem que a fragilidade social e emocional do brasileiro cria um ciclo difícil de romper. O cidadão desinformado é enganado, perde a confiança, evita o ambiente digital e, paradoxalmente, acaba ainda mais vulnerável. Não existe antivírus capaz de proteger alguém da própria ingenuidade. A vulnerabilidade, portanto, é uma mistura perigosa de emoção, desinformação e solidão. E é nesse solo fértil que os golpes digitais florescem. Mas o que acontece quando essa manipulação se torna industrializada? Quando a tecnologia passa a agir sozinha, usando inteligência artificial para enganar, clonar e persuadir? Os golpes digitais deixaram de ser improvisados. Hoje são operações organizadas, tecnicamente planejadas e psicologicamente refinadas. Os criminosos não são mais simples oportunistas, são estrategistas que estudam o comportamento humano a dominar as ferramentas na era digital. No Brasil, os métodos clássicos como o falso bilhete premiado ou o golpe do falso parente deram lugar a fraudes de engenharia social sofisticadas em que o foco não é roubar senha, mas manipular decisões. O estudo O Crime do Estelionato e suas implicações na era contemporânea explica que o estelionatário moderno utiliza técnicas de engenharia da confiança, simulando atendimentos de centrais bancárias, criando identidades falsas em redes sociais e até reproduzindo vozes por inteligência artificial. Entre as modalidades mais comuns está o phishing, o golpe de link de isca, e-mails e mensagens que replicam o visual de bancos ou plataformas conhecidas e induzem o usuário a clicar. Um gesto simples que abre as portas para o roubo de dados e senhas. Em paralelo, o golpe da central falsa transforma call centers piratas em fábricas de manipulação. O criminoso liga se passando por um funcionário do banco, cita informações reais da vítima obtidas em vazamentos de dados e a convence a transferir dinheiro para uma conta segura, que na verdade pertence ao próprio golpista. Mas nenhuma fraude cresceu tanto quanto a clonagem de WhatsApp. Tornou-se um crime de massa. Com um simples número de telefone e técnicas de persuasão, os golpistas assumem identidade de amigos, familiares ou colegas de trabalho, pedindo dinheiro emergencialmente. O estudo Desvendando as Artimanhas Virtuais mostra que a força desse golpe está na confiança. O vínculo emocional entre a vítima e o fraudador é o que garante o sucesso da manipulação. A revolução recente, porém, é o uso da inteligência artificial. Golpistas já conseguem criar vídeos falsos chamados deepfakes, em que os rostos e vozes reais são simulados para enganar vítimas e autoridades. Essa tecnologia, antes restrita a produções cinematográficas, agora é acessível a qualquer pessoa com um computador e conexão com a internet. Segundo especialistas citados em prevenção de golpes digitais, a IA elevou o golpe digital a um novo patamar, a automação da mentira. Há também uma nova economia subterrânea impulsionando esses crimes: o comércio de dados pessoais. Nomes, endereços, CPF, histórias de compras e até padrões de comportamento são vendidos em fóruns clandestinos na chamada Dark Web. Esses dados alimentam algoritmos usados por criminosos para criar perfis de vítimas e prever suas reações. O estudo sobre cibersegurança alerta: o dado é o novo ouro e cada clique é um fragmento de identidade que pode ser explorado. Os golpes também seguem uma lógica de profissionalização. Grupos criminosos dividem funções como se fossem empresas. Há quem colete dados, quem projete sites falsos, há quem se comunique com as vítimas e quem se realiza as transferências. Essa estrutura, descrita nos estudos sobre o estelionato digital, evidencia que o cybercrime deixou de ser amador. É hoje um mercado paralelo altamente lucrativo que se adapta com rapidez a cada nova tecnologia. E se antes o criminoso precisava invadir um sistema, hoje basta convencer o usuário a abrir a porta. A engenharia social se tornou a arte de explorar o elo mais fraco da segurança, o ser humano. Essa frase sintetiza o novo paradigma. A mente é o campo de batalha e a informação é a arma principal. Diante desse cenário, a pergunta inevitável é:
Se os golpes se tornaram inteligentes, como proteger uma sociedade que ainda aprende a entender o digital? Do golpe de telefone à fraude por inteligência artificial, percorremos um cenário em que a tecnologia se tornou tanto um escudo quanto uma espada. Vimos como a vulnerabilidade emocional abriu caminho para manipulações digitais, como o crime se profissionalizou e como a educação se tornou a nova linha de defesa. Mas no fim, a pergunta que ecoa é a mesma que abriu esta investigação. Estamos realmente preparados para viver na era dos golpes inteligentes? A resposta não está apenas na tecnologia, está em cada cidadão que escolhe desconfiar, verificar e proteger. Em cada clique consciente que recusa a ser isca, em cada pessoa que decide aprender antes de agir. E a ajuda disponível? O governo federal e órgãos parceiros mantêm plataformas de monitoramento e proteção de dados pessoais, que permite verificar se o seu CPF foi exposto em vazamentos e receber alertas de segurança. Se você quiser saber se seus dados estão seguros, o link está na descrição. É oficial, gratuito e pode ser o seu primeiro passo na proteção digital. Porque no fim, a defesa mais poderosa ainda é a consciência. Na era dos golpes inteligentes, o clique seguro é mais do que um gesto, é um ato de cidadania digital.